noite a todos, primeiramente, né, em nome do Instituto Gnoses Brasil, né, que é o nome da nossa instituição. Nós damos as boas-vindas e hoje, como já foi explicado, né, na semana passada, hoje nós estamos dando continuidade a esse tema, né, bastante amplo, que é a vida. Né? Nós explicamos da outra vez que a nossa finalidade é com esses 3 temas, né? Nós já tínhamos explicado que que o Instituto ele tem palestras semanais. Toda sexta-feira, 7 horas da noite, nós temos uma palestra pública que envolve diferentes temas. E dessa vez nós fizemos uma trilogia, onde nós estamos, praticamente é um curso, né? Um mini curso de 3 dias, para nós podermos ter uma visão mais ampla a respeito desse aspecto da vida. Nós, semana passada, apresentamos isso para explicarmos a respeito do porquê dos 3 temas. Então nós, semana passada, falamos sobre as leis e fundamentos da vida, no que diz respeito ao que é chamado também de medicina universal. Hoje nós vamos tratar sobre a medicina gnóstica, falar um pouco dessa sabedoria, e na semana que vem vamos explicar a medicina natural. Antes de mais nada, é importante, né, que fique claro aqui que, na realidade, nós não estamos dando um curso de medicina. Não é um curso para terapeutas, não é um curso que tem essa finalidade. A gnose, como o próprio nome já diz, né, a gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, entregar cultura, fazer com que as pessoas elas tenham, por que não dizer, materiais para aplicar na sua vida. E desde já transformar a sua vida, desde já fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor e com isso uma melhor qualidade de vida e se conheça mais, aproveite tudo aquilo que a vida tem. Então não é uma palestra que tenha esse caráter, senão que um caráter informativo, já que dentro da sabedoria gnóstica existem diferentes áreas. Nós vamos estudar metafísica, vamos estudar psicologia, uma área que se chama biognosis, que é a biologia gnóstica, onde nós estudamos a anatomia interna, onde nós estudamos os chakras, estudamos a ciência do prana, dos exercícios, da vocalização, enfim, são diferentes áreas. E aqui nós estamos entrando nessa área que, querendo ou não, no final vai desembocar na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida e etc. Então, como nós já falamos, hoje nós entramos nessa parte da medicina gnóstica, que tem esse nome exatamente pelo que nós acabamos de falar. Gnose significa conhecimento. Então aqui nós vamos tratar daquela sabedoria, né, daquele conhecimento, daquela informação que muitos grandes homens a tiveram e puderam assim deixar um legado para a humanidade. Nós ouvimos falar de alguns deles, né? Nós ouvimos falar de Galeno, ouvimos falar de Paracelso, ouvimos falar de Hipócrates, ouvimos falar de Esculápio ou Asclépio, ouvimos falar de Hermes Trismegisto e de vários outros sábios que ensinaram para a humanidade essa arte, né? A arte do equilíbrio, a arte da cura, a arte dessa integração com a vida. Então a medicina gnóstica nada mais é do que o estudo, né, dessa sabedoria que sempre existiu e que dessa forma sempre também ajudou a humanidade. Então a medicina gnóstica é assim chamada para designar esse conhecimento oculto por trás da medida da vida e do equilíbrio de uma pessoa. Esse tipo de conhecimento não é de propriedade de ninguém,
Então, quando nós falamos medicina gnóstica, não quer dizer que nós gnósticos temos a posse dessa informação. A palavra gnoses aí não está associada à nossa instituição, senão à própria palavra, que significa, como nós acabamos de falar, conhecimento. Isso é interessante porque a pessoa, ela vai, quando nós vamos estudar essa matéria, nós vamos observar que essa medicina foi estudada em vários cantos do planeta. Por isso nós dizemos que não é de posse de ninguém, né? Nós vamos vê-la, né, como conhecimento em várias partes do mundo. E é uma sabedoria que foi difundida e assimilada através da história, possuindo então suas formas e princípios. Então, o que é essa medicina? Né? Onde nós queremos chegar com essa informação? Já que a informação, o objetivo principal dessa informação, como é a gnose, é trabalhar o indivíduo, ou seja, cada pessoa, para que cada pessoa possa usar isso para si, possa começar a entender determinadas coisas que acontecem na sua vida. Então, essa medicina gnóstica é aquela que estuda as causas, não apenas a física, senão que existem outras causas. Aqui nós costumamos pincelar rapidamente a questão do átomo. A nossa constituição, ela é atômica, né? A base da nossa constituição. E o átomo é um trio de consciência, de energia e de matéria. Ou seja, nós não podemos ver o mal simplesmente da forma física, da forma orgânica. Se o átomo também é constituído de energia, existe influência de energia. Se o átomo é constituído de consciência, existem características relacionadas também com esse aspecto, que é o que nós vamos ir explicando nessa noite para vocês. A medicina gnóstica também estuda profundamente a vida. A medicina gnóstica, ela vê o ser humano não apenas como uma carcaça. Dentro do estudo da gnose, como nós explicamos no início da nossa palestra, nessa área que chamamos de biognose, nós vemos o ser humano com uma constituição cétuple, ou seja, não apenas um físico. Então, fora o físico, né, infelizmente a nossa palestra hoje, ela é informativa, não dá para nós nos aprofundarmos tanto em cada um desses pontos, mas fica pelo menos a informação e todos também, né, ficam sabendo que no curso que é dado, que aí ao final nós vamos explicar aqui de novo, nós temos então a chance e o tempo de explicar cada uma dessas coisas. Mas em síntese nós temos um corpo físico, um pouco mais acima do corpo físico e na próxima dimensão, nós temos um corpo que se chama corpo vital, né, que hoje nós vamos citá-lo e na semana que vem nós vamos dar uma atenção especial para ele. Mas ele recebe esse nome de corpo vital exatamente pelo radical vida, ou seja, aquele corpo que tem como função, como finalidade, receber a vida, mantê-la. A vida, ela necessita de um assento. Então, quem faz a ligação entre a vida e o corpo físico é o corpo vital. Acima do corpo vital vai ter uma outra dimensão, que é onde se expressam as nossas emoções, na outra é onde se expressa a nossa mente, na outra é onde se expressa, por exemplo, a nossa alma, na outra é onde se expressa a nossa consciência, na outra é onde se expressa o espírito. Então, assim nós vamos vendo que o homem, ele é cétuple. Ao estudar o homem, nós temos que observar que existe toda essa constituição. Ou seja, na questão, né, nessa palavra que nós costumamos usá-la, que é a palavra holística, ou seja, ver o homem como um todo, é interessante colocar essa constituição. Por isso, nós estudamos profundamente a vida. Quais são as características que a vida tem em cada um desses planos? A característica que a vida tem lá na parte mental é uma, a característica que ela tem na parte emocional, que nós também chamamos lá o astral, é outra, no vital é outra, no físico vai ser outra.
Por isso nós acompanhamos, aqui está a palavra, se acompanha todo esse processo e essa trajetória da vida. Também se utiliza das leis. A medicina natural, por exemplo, ela se baseia nisso. A medicina natural, ela não interfere na vida, que é o que nós vamos ver na semana que vem. A medicina natural, ela estuda, por exemplo, as leis que pelo menos estão mais aqui embaixo, que são as leis orgânicas, as leis físicas, as leis químicas. E a medicina natural, o que ela faz é ajudar o corpo a se curar, né? A produzir certas coisas, certos fenômenos no corpo, para que esse corpo possa se curar. Ou seja, em nenhum momento vai em contra das leis naturais desse corpo. Então, assim como existem as leis naturais desse corpo, também vão existir as leis naturais dos demais corpos. Imagina que esses homens que nós acabamos de citar, esses grandes sábios, porque aqui nós estamos falando de sabedoria. Nós estamos falando de coisas, ainda há pouco no slide anterior nós falamos, esse conhecimento oculto. E não é oculto porque alguém está escondendo da humanidade. Não é oculto porque ficou dentro de uma gaveta e diz, olha, nós não podemos passar para os demais. Simplesmente ficou oculto. E era o que nós estávamos conversando aqui antes da palestra, né? Da pessoa hoje, ela senta ali na mesa de um médico e quer que o médico resolva absolutamente todos os problemas dela. E em nenhum momento a pessoa pega um pouco da carga para dizer, parte disso depende de mim. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que me consertar, eu tenho que saber o que fazer para que esse quadro mude. Ou seja, falta cultura para as pessoas, falta informação. Por isso se diz que essa sabedoria é oculta. Por quê? Porque está se escondendo na frente de todo mundo. A pessoa não é capaz de ver que parte do problema, e por que não dizer grande parte do problema, partiu dela. Então, grande parte da solução também, o mediador, como nós falamos na semana passada, é aquele que vai orientar, dizendo, ó, se você fizer por aqui, a coisa se resolve. Então, ninguém escondeu de ninguém. O que nós estamos falando aqui também não é uma coisa do ultra, para se dizer, olha, eu nunca escutei isso daí. São reflexões que nós estamos fazendo. E por meio dessas reflexões, o que estava oculto aqui dentro, porque isso está dentro de nós. A gnose é um conhecimento que existe dentro da pessoa. O que nós fazemos no curso é despertar o que já existe aí dentro. Então, ao despertar, deixa de ser oculto. Nós estamos explicando isso para que a gente não veja a palavra oculto como se fosse um segredo, né? A gnose é uma escola de mistérios, de segredo, Não. Se está oculto, se está escondido, é porque a consciência das pessoas, sozinha, conseguiu esconder essas coisas delas mesmas. É incrível isso. E também se busca, dentro da medicina gnóstica, a valorização da vida, em todos os aspectos. Que semana passada foi amplamente explicado. Então aqui aparece, ó, acompanhou grandes homens da história. E quando a gente fala esses grandes homens da história, não vamos falar somente daqueles que nós ouvimos falar, que estão nos livros, aquele que é chamado pai da medicina, aquele outro que é chamado pai da anatomia, aquele outro que é chamado pai da química, aquele alquimista, médico, aquele... Vamos tirar esses nomes populares, esses nomes famosos. Porque quando nós tiramos esses nomes famosos, nós conseguimos ver de que há uma sabedoria universal, tão universal, que quando nós formos estudar os princípios, quando nós formos estudar as formas, nós vamos ver muita, eu não sei como é que seria a palavra, similitude. Como é que se diz aqui os nossos universitários? Como? Semelhança. Nós vamos ver a semelhança na forma como eles lidavam com essa ciência. Então isso não é atributo de tal ou qual parte do planeta ou da história. Posso fazer uma pergunta? Sim. O guru aí, você classificaria onde? Não, aqui no caso, nós não vamos entrar na parte dos gurus. Aqui o que eu estou querendo dizer nesse momento é o seguinte:
Como essa medicina gnóstica, como é que ela se expressa? Como é que ela se expressou em todas essas épocas? Então nós vamos ver aqui, ó, ela era exercida por xamãs. No caso aqui das Américas, aqui vamos dizer para o Brasil, eram chamados de pajés. Em outros lugares eram chamados de sábios, porque todo sábio era chamado de sábio, porque de certa forma sabia chegar nas respostas. Antigamente, os nomes que eram dados eram esses, ó, curandeiros, sacerdotes magos. Ou seja, a cura estava na mão de pessoas idôneas, de pessoas equilibradas, de pessoas que tinham uma afinidade com essa cultura. Não eram pessoas que simplesmente serviam para repassar uma informação, como às vezes acontece. Você estudou, pega uma informação e passa para outro. Aqui não era dessa maneira. Né? Aqui era uma época que era feita, que era realizada por pessoas preparadas, homens e mulheres. Imagina que eram sacerdotes magos. Em outras culturas eram chamados de mamas, os mamas, como aqui na América, parte ali na parte norte da América do Sul, na América Central. Então nós ouvimos falar sobre os mamas, sobre as sagas, que praticamente é a mesma coisa, mas eram mulheres. Mesmo assim tinham as mamas. Ou seja, aqui só serve para nós ilustrarmos que era um conhecimento, ou é um conhecimento, porque até hoje tem, disseminado em todo o planeta. Ao passo que os homens dessa área iam despertando, eles iam buscando formas de curar, de levar esse alento para as suas tribos, cidades, civilizações, escolas, etc, etc, etc. E aí nós vamos ouvir, né, falar desse tipo de cultura em todo o planeta Terra e em várias épocas, séculos atrás, milênios atrás, assuntos, informações muito interessantes. E no caso dessas informações, quando nós pegamos todo esse pessoal, quando nós pegamos toda essa informação, que é gigantesca, é uma coisa fora do comum, é muita informação, é muito conhecimento, é muita sabedoria. Grande parte dessa sabedoria, até hoje, continua sendo estudada. Muitas pessoas continuam tentando entender o porquê de tal ou qual informação, né? Tentando entender, por exemplo, por que determinada planta há mais de 1000 anos era utilizada para curar assim, assim, assim. Mas por quê? Por que lá indicavam ela, do outro lado também indicavam ela, o outro dali indicava? O que ela tem? E até hoje está aí a humanidade tentando conhecer a botânica, tentando entendê-la, tentando entender esses procedimentos que esses homens usavam, essas mulheres usavam e etc. Só que, se nós formos fazer um fechamento, né, imagina que nós recolhemos toda essa informação, igual como é uma planta, né, quando vão tirar a essência daquela planta. Então, se nós pegarmos todas essas informações e fôssemos tirar a essência dessas informações, nós vamos encontrar basicamente, e eu repito, basicamente, não quer dizer que toda a informação está aqui, mas basicamente nós vamos encontrar esses 6 fundamentos. Né? A pessoa vai encontrar o 7º, 8º, 10º, até o 20º, mas basicamente, até para que nós possamos entender, já que o nosso tempo aqui é curto, como nós falamos, nós não estamos dando um curso, mas para nós entendermos coisas que com o passar do tempo foram se tornando ocultas, foram se transformando em crenças, né, em crenças culturais. Então tem gente que fala assim, isso daqui era na época da tua avó, isso daqui era na época do século passado. E foram aspectos que serviram para manter a vida por todo esse tempo. E sempre foram muito úteis e realmente ajudavam a manter a vida das pessoas desse planeta, independente da cultura ou do lugar. Então, dentro dos fundamentos, nós vamos encontrar
como primeiro aspecto, as causas. Ou seja, esses homens buscavam saber a causa daquilo. Por que a pessoa sofre? Por que ela tem aquilo? Por que acontece de tal ou qual maneira? Também buscavam eliminar o mal. Porque se existe uma causa, existe o causador. E se procurava saber quem era o causador. O que era esse causador? Por quê? Porque se você não elimina a causa, esse mal volta, retorna. E se nós formos observar, isso serve para a nossa vida. Quantas vezes nós fugimos de um lugar para outro, para dizer, não, eu estou fugindo desse problema, bora ver se lá eu me afasto do problema daqui. E às vezes a pessoa se espanta, porque lá do outro lado, para onde ela foi, ela se encontra normalmente com um problema, novamente. Pode ser outra pessoa, mas o problema está ali. Gente que às vezes diz assim, eu vou me separar do marido, vou me separar da esposa, porque eu não aguento tal coisa. Aí se separa. Quando casa de novo, se depara com o mesmo problema. E às vezes até pior. Ou seja, não melhorou, piorou. Não estou dizendo que é assim. Mas são coisas que fazem a gente refletir. Se esse problema está repetindo, qual é a causa disso? E dentro da medicina, dentro dessa sabedoria médica, se buscava saber qual era o mal, para poder eliminá-lo. Também se buscava essa integração com Deus, conforme nós explicamos na semana passada, né? Já que Deus é o Criador, e como Criador foi Ele que nos deu a vida. Então Ele dá e Ele tira. Se é que se pode dizer dessa maneira, mas para que a gente pelo menos entenda algo. Ou seja, se eu estou buscando uma força, se eu estou buscando algo que possa me ajudar a manter minha vida, eu tenho que ter essa integração com Deus. No quarto aspecto, era a limpeza. No quinto aspecto, fortalecer a energia vital. E o último aspecto é o processo de cura. Nós vamos explicar cada um desses aqui. Primeiramente, nós estamos pincelando. Mas qual é a questão? Se descobre a causa. Bom, aqui está a causa. É em cima disso que nós vamos trabalhar. O elemento é esse. Mas enquanto a pessoa estava ali com um problema, eles buscavam então limpar, ou seja, tirar aquela carga, pelo menos o pesado, ajudar a pessoa dentro dela, para que ela tenha uma resposta de cura, porque o nosso organismo tem que responder à cura. Como será, gente? Essa informação para nós ela é valiosa. Às vezes nós temos que ajudar o nosso corpo a responder a uma cura. Por isso que tem momentos que a pessoa diz assim, eu olhei na internet, disseram que se eu tomasse tal coisa, eu ia me curar. E eu não vi resultado. E a pessoa deveria se perguntar, mas o meu corpo está preparado para se curar? Até isso. Até essa capacidade a humanidade está perdendo. A capacidade de responder a um processo de cura. E eles sabiam disso. Por isso eles diziam, nós temos que ajudar, nós temos que fortalecer a energia vital. Ou nós temos que fortalecer aquele que nós acabamos de falar aqui, que é o corpo vital da pessoa. Que é a bateria, que é quem vai recompor, quem vai restaurar, quem vai restabelecer o organismo físico. Se você atua no físico, e deixa de lado o corpo vital, você está tirando simplesmente um fundamento. Um fundamento. Não é uma opção, não é uma proposta. É um fundamento. E por último, aí sim vem o processo de cura, que aí vai depender de cada área, vai depender do problema. Bom, não se preocupem que no final a gente vai dar espaço aí para que vocês perguntem, fiquem à vontade para interagir.
Então, o primeiro fundamento, como nós acabamos de citar aqui, são as causas. No caso, um desses estudiosos nos deixou esse legado, no caso, o Paracelso. Segundo Paracelso, essas causas são 5 e tem a ver com os corpos e as diferentes dimensões. Então, Paracelso ele explicava resumidamente, que ele dizia que parte dessa causa se dava pelo ambiente externo, por exemplo, o ambiente onde você está, né? Aqui explicando, trata-se da relação. Qual é a relação que eu tenho comigo mesmo? Qual é a relação que eu tenho com Deus, que nós acabamos de falar, que é o Criador, e a relação que eu tenho com o ambiente. E não só o ambiente natural, mas nós estamos falando do ambiente, a sociedade, o lugar onde nós estamos. No caso, por exemplo, uma epidemia, um surto desses aí que volta e meia aparece, como apareceu agora da febre amarela, né? Nessa região. Então, é uma coisa que está no ambiente. Então, entra como uma das causas. Mas as outras causas ele explica de forma bem detalhada, né? As enfermidades em cada um desses corpos. E falando, por exemplo, sobre a falta de limpeza, falta de higiene, essa relação consigo mesmo, entra a nossa alimentação, por exemplo. Isso é saber se relacionar consigo mesmo. Imagina se você... vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor, vou colocar aqui um caso extremo, um homem. De repente, ele diz assim, puxa, eu vou construir uma edícula lá no fundo de casa, uma casinha de cachorro, sei lá o quê. Aí ele vai lá de manhã cedo, sei lá, ele vai bater cimento, vai carregar peso, leva tijolo, e vai para cima e vai para baixo, e todo aquele trabalhão. Trabalhando pesado. Só que nesse dia, que ele ia trabalhar pesado, o café da manhã dele foi um café com uma torrada. Todos os que estão aqui vão me entender qual é a empresa que funciona quando os gastos dessa empresa, os gastos são maiores do que a receita dela, do que entra. Imagina, eu tenho uma empresa, vendo tal coisa, ganho 10 mil por mês vendendo. Mas na hora de gastar eu gasto 15, gasto 30 mil. O que vai acontecer com a minha empresa? Quebra? Vai falir? Isso é uma lei. Não é só uma lei financeira, é uma lei cósmica. Eu não sei quem é que gosta de estudar saúde, mas quando a gente estuda a saúde, nós vemos que o maior economista que tem é o nosso corpo. Nosso corpo está sempre buscando meios de gastar menos para poder manter o máximo de energia possível. Para mantê-lo. Isso é um processo da vida. Então imagina, você vai trabalhar no pesado. E hoje isso daí acontece muito. A pessoa diz bem assim, não deu tempo, tal, não comi. Só que você durante o dia está gastando energia. Você pode estar gastando, nesse caso, o exemplo que nós acabamos de dar, ela está gastando energia motora. Muita energia motora. Mas não colocou energia para dentro. Isso quer dizer que está gastando mais do que o que colocou para dentro. Esse corpo também está entrando em falência. Não estou dizendo que vai morrer no outro dia, mas são cuidados que pode ser que uma vez na vida não cause problema. Só que o que se vê na humanidade é que está se transformando numa constância em alguns casos. Aí a pessoa não come, gasta muito, e aí vem naquela situação deplorável na frente de um médico e diz assim, doutor, me dê um remédio para curar isso, porque eu estou com isso. E o remédio dele é comer bem. Coma direito. Isso é ter uma relação boa consigo mesmo. Então, se você não tem uma relação boa consigo, se você não está cultivando bons pensamentos, boas emoções, cultivando bons lugares, levar o seu corpo a esses bons lugares. Nós temos aqui no caso de Jundiaí, nós temos o Jardim Botânico, nós temos lá o parque,
né, na beira ali de um rio, né, um lugar ali para caminhar, para sentir a brisa, bater, caminhar, correr, deitar na grama, fazer um piquenique, abraçar a árvore. Ou seja, tantas coisas boas que o corpo precisa. E quantas dessas coisas nos ajudariam a ter uma vida melhor? Porque, como nós falamos, a humanidade ela é dirigida, ela é guiada, infelizmente, pela moda. Nós não podemos colocar tudo em cima da alimentação. Existem outros fatores que nos ajudam. A pessoa está estressada, a pessoa fica na frente do computador o dia inteiro. Para ela, é necessário que ela caminhe descalço na grama, que ela passe o pé na grama, que ela se integre com isso. Quantas pessoas hoje, a quantidade assim é absurda, de pessoas que estão tendo todos aqueles sintomas de gente que não pega sol. O sol é quem nos dá a vida. O sol é quem começa todo o processo de vida. Inclusive essa ciência se chama nutrição solar, que é a força que o sol dá a todas as expressões de vida. Ou seja, quando você chupa ali uma laranja, o que você está colocando dentro de você é alimento solar. Porque a laranja tem o que tem porque o sol lhe deu. E o ser humano, no meio de tudo isso, se esconde do sol. E aí vem também uma série de prejuízos, uma série de problemas por falta dessa integração. E é algo que é de graça. Muitas coisas estão ao nosso redor, de graça, ao alcance de qualquer pessoa. E de repente, no meio dessa relação consigo, o que nós estamos precisando hoje é nos organizar. Talvez até poderia se dizer que a medicina dessa época é a organização. Ter um tempo para as coisas, um tempo. E provavelmente muitos sintomas, muitas coisas que nós achamos que hoje para nós é ruim, isso sumiria. Nós estaríamos melhor. Né? Em vez de estar sempre dependendo de consumir algo, de injetar algo, de ingerir algo. E começar a dar mais valor a essa força que está aqui. Que é a força da Mãe Natureza. Que é a força do planeta, que é a força do Sol. Então, no caso dessas 5, esses sábios nos ensinavam sobre essa relação consigo mesmo. Como nós falamos na aula passada, não entravam como elementos para medicar. Eles eram educadores. Eles ensinavam, eles conversavam, eles nos lembravam, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que eu acabei de falar, eu tenho certeza que não é novidade para ninguém aqui. Meu papel aqui está sendo de lembrador. Se é que também existe essa palavra, é uma profissão nova então. Lembrar. Lembrar de coisas óbvias, lembrar de coisas que na realidade são naturais. A relação com Deus, a relação com as suas leis, a relação com os seus mandamentos. Por exemplo, não matar. Não matar é um dos mandamentos, é o 5º mandamento da lei de Deus. Mas que tal, além de não matar, dar vida? Como será que Deus nos veria como vida, se essa vida ajuda a multiplicar a vida? Trabalhar pela vida, proteger a vida como um todo, ajudar outras vidas a também se manterem. Isso tem um peso. E a relação com o ambiente? Interagir com o ambiente, principalmente o ambiente natural. Também dentro das causas, existe esse agente, esse elemento que dentro da gnose nós estudamos de forma pormenorizada. Eu digo para vocês, se existe uma área aqui dentro que nós nos dedicamos em cheio a estudar, se chama psicologia gnóstica, que é o estudo onde nós damos uma ênfase ao ego. Apagou de novo. Que nós damos ênfase ao ego. E o que é o ego? O ego nada mais é do que essas
esses elementos psicológicos, subjetivos, que nos levam a ter uma série de condutas, de pensamentos, de emoções. Existe um ciclo que é bastante interessante, porque diz aqui, o ego é a razão do nosso sofrimento. Então, quem estuda esse tipo de informação, como é a gnose, nós aprendemos de que toda ação tem sua reação. Ou seja, quando eu cometo um erro, quando eu cometo um delito, porque o ego dentro de mim ele é o conjunto de tudo isso. Ele é o conjunto das minhas limitações, das minhas debilidades, dos meus medos, dos meus erros, vícios, maus hábitos, maus costumes. Então imagina, se eu pego tudo isso e aplico na minha vida, no dia a dia, cometo erros, esse erro gera karma. E ninguém paga karma de outra maneira que não seja por meio da dor. Uma das causas das enfermidades é o karma. Mas o agente karmático é o ego. E isso vira um ciclo. Você comete o erro gera karma. O karma gera dor. Quando a pessoa sente dor, em vez dela compreender a dor dela, em vez dela buscar saber o que está acontecendo, por que ela está passando aquilo, normalmente, gente, normalmente, não é uma regra, mas normalmente as pessoas se sentem inconformadas, se colocam mais para baixo, se deprimem, outras ficam revoltadas e quando se revoltam cometem mais erro, e esse erro provoca karma, esse karma provoca dor, e essa dor vai deixando ela cada vez mais revoltada. Ou seja, é um ciclo, e é uma das causas. Isso quer dizer que o ego, como agente dessa dor, como causador de muitas das dores e enfermidades que nós temos. Vocês já viram pessoas, por exemplo, estressadas, pessoas que vivem com raiva, ranzinza? Inclusive existem hoje estudos e mais estudos e mais estudos falando disso, né? De determinados problemas que a pessoa tem no corpo e associando esses problemas a características psicológicas. Por exemplo, a ira relacionada ali com gastrite, com úlcera, a outra relacionada com diabetes, a outra com problemas na coluna, a outra com problema na perna, pulmão e por aí vai. Indicando que esse agente aqui não pode passar desapercebido. Então, dentro dos fundamentos, como primeiro aspecto, é se buscar a causa. E como segundo aspecto, é eliminar o mal. Lembra que nós colocamos ali? O segundo é eliminar o mal. Mas nesse caso, o mal é um agente que existe dentro de nós mesmos. Esse que é o interessante. Ou seja, o que eu vou fazer com esse agente? Como é que eu elimino esse agente? Como é que eu neutralizo esse agente? Ou seja, a eliminação desse agente aqui, por exemplo, não vai depender de cristais. Um cristal não vai fazer isso. Uma planta não vai fazer isso. Nenhum tratamento desses vai fazer isso, a não ser a compreensão da própria pessoa. Uma visão que ela tem que ter dela mesma. E como nós falamos, aqui nós estamos pincelando, nós estamos trabalhando com a informação. E quem sabe num outro momento nós falaremos melhor a respeito do ego e como se faz esse trabalho com ele. Estou falando rápido, gente? Está dando para... Bom, num outro fundamento, como nós explicamos, entra essa integração com Deus. Entra essa integração... Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma força, nós não estamos falando de uma pessoa. Aqui no Ocidente é comum isso, né? As pessoas tratarem Deus como se fosse uma pessoa. Que diz assim, se ele fosse Deus, ele faria tal coisa. Só que do jeito que a pessoa está falando, a frase correta seria, se ele fosse um ser humano, ele faria tal coisa. E não é ali uma pessoa
não é a personificação. Deus é uma força, é o Criador. E nesse caso, se via ou se vê Deus como essas inteligências, essas potências que regem e que ajudam a manter a vida. Se Ele deu, Ele sustenta, nele se encontram essas leis para manter a vida. E essa integração com Ele é fundamental. Então, esses mediadores, esses que nós colocamos aqui, esses mamas, xamãs, pajés, esses sacerdotes magos, como mediadores, eles ficavam ali entre o homem e Deus. E dentro do trabalho, dentro dessa preparação deles, eles ajudavam a invocar essas forças. Por meio de algumas ferramentas, que daqui a pouco nós vamos até citar algumas delas. Mas nunca faltou, né, nesses lugares, né, nos lugares onde esses homens recebiam essas pessoas, que em alguns casos eram templos, né? Até hoje, eu não sei dizer para vocês qual é o lugar ali da Itália, que tinha, por exemplo, o templo de Esculápio, o lugar onde ele ensinava, o lugar onde ele atendia, onde ele realizava ali todas as suas ações nessa área. E eram templos. Quando se buscava ali um pajé, quando se buscava a ajuda, quando se chegava ali, era um lugar, era uma casa para receber Deus. E na porta delas estava escrito de tudo. Então tinha templos onde na porta estava escrito: você que chega até aqui, que tipo de oferenda você traz? A melhor seria ser puro, puro e puro. Em outras palavras, você quer ser curado, mas da tua parte, o que tu está fazendo? Imagina, antes de você entrar num ambulatório, num templo desse, num lugar desse, já pegar aquele choque na tua consciência, dizendo: ó, tu vens aqui em busca de uma série de coisas, mas e tu? Tua parte? Eu acredito que se nós chegássemos naquela época, alguns dariam meia volta. Me esqueci essa parte. Vou ter que voltar para fazer minha parte. Porque vai chegar aqui o homem, né? O pajé, o chefe, aí, o curandeiro, e vai... Ih, rapaz, vai puxar minha orelha porque faltou minha parte. Né? Outros diziam: se prepare, por exemplo, para ter esse encontro com Deus. Você que vem em busca de cura, se prepare para ter esse encontro com Deus. Ou seja, o mediador já ia indicando para a pessoa: olha, quem cura é Ele. Eu estou aqui para servir de mediador. E fazia todos aqueles procedimentos, né, que é o que nós vamos apresentar já a partir do próximo slide. Mas eles buscavam essas forças, buscavam essas potências. Isso é importantíssimo. Quando nós estudamos isso, é importantíssimo saber que essa divindade, ela possui inteligência, ela possui uma potência, ela possui uma série de coisas. Você já deve ter ouvido falar numa palavra chamada sinergia, que é quando dois elementos se juntam para se potencializar e se tornarem mais fortes. Não é assim? Que é, por exemplo, o que acontece igual no casamento. Se junta um homem e uma mulher, quando eles se juntam, em vez de ser só duas pessoas, eles se transformam em 10, parece. Um sozinho é só um, mas quando se juntam parece que são 10. Isso é sinergia, isso é potencialidade. Na natureza, no cosmos, também existe potência. Existem potências vibratórias, existem potências energéticas, existem diferentes ondas, diferentes ciclos de potência. E nós podemos acessar essas potências, tanto as cósmicas, quanto aquelas potências que estão aqui. Um exemplo eu acabei de dar. Eu posso andar com esse sapato ali na grama,
e não vai fazer efeito. Ali está a grama. Por que eu andando não faz efeito? Porque eu preciso tirar o sapato. Eu tenho que ajudar a natureza a me curar. E dessa forma eu potencializo, porque a terra não está ali para aquilo apenas. A terra simplesmente ela existe. Só que quando eu tiro meu sapato e vou andar em cima dela, eu estou dando uma razão para essa terra. Vocês entendem? Imagina o que é isso? Por quê? Porque tem gente que vai pegar essa terra e botar uma casa em cima. Tem outros que vão pegar essa terra e vão cavar um buraco para fazer uma piscina. Então cada um vai fazer o que quiser com essa terra. Tem outros que vão tirar a terra para, por exemplo, fazer uma escultura. Outros vão mexer na terra para poder plantar. É incrível, nós vemos que os elementos estão aí. Só que quem vai dar razão para esses elementos somos nós. Cada pessoa dá a sua razão. Veja como é interessante isso que nós estamos tratando aqui. Então, eu dou uma razão. Lembrem do que nós falamos na aula passada, a razão da vida. Então, eu estou dando uma razão para a vida. Quando eu tiro meu sapato, começo a andar, está a terra ali para me curar. Eu posso entrar numa cachoeira? Posso. E essa cachoeira vai me lavar, vai me limpar. Assim como o meu chuveiro também vai me limpar. Agora, se eu sei me integrar com esse elemento chamado elemento água, se eu me integro com a inteligência que está por detrás desse elemento água, porque o elemento água ele não apenas molha, ele possui uma inteligência. Toda a natureza possui uma inteligência. Uma coisa absurda que deveria chamar nossa atenção. Então, se eu me integro com essas inteligências, esse elemento pode fazer muito mais por mim. Por isso que nós chamamos potência. As potências, as inteligências, a força que está por detrás disso. Então, quando nós nos integramos com as divindades, essa ciência que nos ensina a nos integrar com as divindades, com essa força divina, se chama teurgia, que é o tratado de Deus, ou estudo sobre a divindade ou sobre as divindades. E quando nós queremos nos integrar com essas potências da natureza, com a inteligência que existe aqui e agora, essa ciência ela é chamada de elementoterapia, que nós vamos abordar com mais claridade também na próxima semana, tá? Já que exige um pouquinho mais de atenção. Ou seja, a integração com Deus é nos integrar com essa força oculta, com essa força que palpita aqui. E dentro dos fundamentos, esses homens que nós citamos aqui, os pajés, os mamas, esses sacerdotes magos, faziam, nos ensinavam e nos ajudavam nessa integração. Imagina a cura, como seria diferente? A restauração da pessoa. Porque essas inteligências, eu estou citando as inteligências de fora. Mas nós não podemos nos esquecer de que também existem tais inteligências aqui dentro. E que tal nós, por exemplo, só para citar algo, saber que o nosso fígado tem uma inteligência? O nosso rim tem outra inteligência. Vocês já notaram isso? A pessoa diz assim, puxa vida, eu estou com um problema no pé, está doendo. Aí a pessoa diz bem assim, vai lá, toma esse chá. Você toma o chá e passa a dor no pé. Como é que o chá sabia que era no pé? Como é que o chá sabe que é o coração? Como é que o chá sabe que era para ir para a cabeça? Não existe algo que deveria, de certa forma, chamar a nossa atenção? De que nós não estamos tão sozinhos aqui para achar que tudo o ser humano vai resolver só aqui? Então, eles consideravam isso aqui. Um outro fundamento que eles consideravam eram as limpezas, que inclusive hoje em dia tá em moda. Né? Eu poderia escrever aqui de verde, detox. Seria um detox esotérico.
né? Uma forma de depurar, ou seja, eles tiravam todo aquele peso, né? Uma série de energias pesadas, negativas, que estavam ali nos corpos daquelas pessoas, ou daquela pessoa que chegava ali. Era comum chegar e ver esses homens ou mulheres lidando com essas substâncias aqui, como perfumes, extratos, ungüentos, por exemplo, se utilizando de banhos de plantas, se utilizando de defumações. Como nós falamos, o conhecimento ele vai se ocultando, vai dando tristeza. Hoje você vai falar de banhos de planta, a pessoa já pergunta assim, qual é a tua religião? Como se o banho de planta tivesse associado a uma religião. O banho de planta nada mais é do que a atuação das plantas, só que de outra forma. Você usa as plantas por meio de chá, né, que pode ser infusão, cozimento, você usa por meio de sopa, salada, tem como café, tem em pó, tem no alcoolato, né? Ou seja, nas tinturas. Tem várias. Né? Ou seja, se você pegar um livro de botânica, você vai ver ali mais de 50 formas. Eu não estou mentindo. Mais de 50 formas de se utilizar as plantas. Várias formas. Pomada e por aí vai. E uma delas é o banho. Então, os banhos de plantas, eles não são ali uma propriedade de tal ou qual religião. São terapêuticos. Os banhos de planta, eles são magníficos. Magníficos. Se nós, por exemplo, eu até convido vocês assim seria até bom essa informação a gente trabalhar melhor na próxima semana. Mas usar, né? Se utilizar desses caldos, porque os banhos também se utilizam de várias maneiras, mas uma das formas que para nós, nesse caso, traria mais resultado seria a forma de caldo. Como é que é esse caldo? Você pegar essas plantas verdes, melhor seriam verdes, e você ir amassando, né? Você ir quebrando, esfregando essas plantas na água, uma bacia ali com água, e vai soltando todas essas substâncias da planta na água. E existem plantas que têm características muito boas, né? Na parte física, na parte energética. E imagina, depois que você toma, né? Se uma pessoa chegasse com a gente e dissesse assim, olha, a minha vida está de trás para frente. Aí você vai lá e dizer assim, olha, que era o que eles faziam. O que eu estou falando aqui faz parte da cultura milenar do nosso planeta. No caso, esses homens ou mulheres, eles já tinham isso pronto. Todos os dias preparavam aquilo e dizia para a pessoa, vai lá e toma um banho com isso. A pessoa ia lá, tomava um banho de planta. E essas plantas, elas entram pelos poros. E quando elas entram pelos poros, elas chegam na corrente sanguínea mais rápido. Elas chegam no sistema nervoso mais rápido. Isso quer dizer que, em muitos desses casos, vai nos dar uma sensação de relaxamento muito grande. Uma sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Depois disso, sentava ali na frente do pajé, aí o pajé dizia assim, continue. Aí a pessoa dizia, puxa, mas não é que minha vida não está tão assim, tão ruim, né? Seu pajé, passou. Eu estou tão bem, eu estou tranquilo, estou tranquila. Ou seja, quantas coisas nós achamos que nós temos e nós não temos. E isso são fundamentos universais. O uso dessas plantas, o uso de defumações. Né? Defumações nada mais é do que fumaça, né? Que se utilizava também no passado. Né? Se queimavam plantas. Na semana que vem eu passo para vocês algumas fórmulas, algumas coisas nesse sentido. Eu peço perdão, mas é por causa do tempo. E aí quando a gente entra nessas fórmulas assim, a gente se empolga e
o nosso tema vai para 1h30. Então aqui nós estamos pincelando, na próxima semana a gente fala melhor disso daí. Mas usavam, por exemplo, grãos, resinas, como o olíbano, né, que é uma substância que ajuda a trazer paz e harmonia para a mente. Porque a finalidade disso daqui era tirar o extra. Nós carregamos coisas que são nossas, como nós acabamos de falar, esse agente chamado ego. Mas tem coisas que nós assimilamos que não são nossas. Então, assim como nós todos os dias temos que tomar banho, né, para refrescar e para limpar o nosso corpo físico, os outros corpos também precisam de limpezas. Então, às vezes a gente se utiliza ali de perfumes, de extratos, né, trabalhar com esses aromas. E isso já vai mudando a nossa vibração, já vai mudando o nosso estado anímico. Veja que nós já estamos em tal fundamento X aí, e não falamos nem de tratamento aqui. É interessante ver isso daí. E às vezes o que a humanidade precisa é disso. Pode ser que muitos de nós, o que nós estamos precisando é disso. Não é nem tanto o que consumir, tal ou qual produto, tal ou qual vitamina, tal ou qual mineral, mas é essa relação consigo mesmo, esse bem-estar com uma série de elementos da própria natureza que trazem para nós esse bem-estar, esse equilíbrio, né? Essa sensação boa. E aí entra na energia vital, como nós falamos. Buscar, resgatar ali dentro da pessoa essa energia vital. Igual o nosso celular, né? O celular está ali, nós usamos. Chega um momento que nós precisamos recarregá-lo. Todo mundo sabe onde recarregar o celular. Tanto que é um desespero, porque só tem 2 furinhos. E às vezes a gente está numa rodoviária, está no aeroporto, todo mundo atrás daquele mesmo furinho para poder recarregar o seu celular. O corpo físico é a mesma coisa. O corpo físico também se recarrega. E eles sabiam disso. Então eles diziam, eu tenho que ajudar esse enfermo a ter energia. Vocês veem que tem pessoas que você às vezes vai conversar com ela, vai dizer, como é que você está? E a pessoa diz, eu estou mal. Tem aquele caso ali que a pessoa diz assim, eu tô com depressão, estou deprimido, estou deprimida, estou de cama. E aí quando a pessoa tem situações que a pessoa está tão mal, que eu acho que a pessoa ela sai da cama engatinhando, por exemplo, para ir no banheiro. Nem ficar de pé a pessoa fica, de tão mal que ela está. Às vezes não quer beber água, não quer comer nada porque está mal. Aí você chega com ela e diz, olha, eu vi na internet um tratamento para isso, espetacular. Qual é? Tá aqui, essa folha. Faz aí que você vai se sentir bem melhor com isso. A pessoa lá olha aquela folha inteira, só faz largar e dizer, quem vai fazer isso para mim? Porque eu não vou. Nem essa capacidade a pessoa tem, não é culpa dela. Falta essa energia ali dentro. Né? E nesses casos, a pessoa ela precisa ali de um companheiro, de uma companhia, de alguém que possa ajudá-la. Mas isso serve para muitos casos, onde é necessário que exista uma resposta daqui de dentro para fora. E às vezes essa resposta, ou nem sempre essa resposta, é psicológica. É aquilo da pessoa dizer, eu quero. Aqui nesse caso, já é a resposta, eu posso. Eu tenho condições. Então, como recarregar? E aqui vai entrar o importante papel da medicina natural. Do nosso contato com o sol, com a terra, com a água, com o ar, com as plantas, o uso do calor, e etc, etc, etc. Porque a mãe natureza, ou é a natureza, que nos mantém aqui. Nós vamos ver na próxima aula que o corpo vital, quando nós estudamos, entendemos o corpo vital, pelo menos entendemos o que é o corpo vital,
também iremos entender para quem que é a medicina natural. Apesar das pessoas falarem bastante sobre a medicina natural, sobre a naturopatia, a medicina natural ela é uma terapia que serve para o corpo vital, para ajudar o corpo vital a ter essa energia. Lá no Oriente, essa energia ela é chamada de Shakti, ter esse Shakti potencial, que é o que existe, que é a parte vital de todas essas coisas que têm vida. Então, o alimento que nós consumimos tem o seu Shakti. O ar que nós respiramos tem o seu Shakti. E desde já nós também temos. Uma planta tem. E por aí vai. E a medicina natural busca restabelecer essa força. E aí, se o corpo vital estiver forte, estiver bem nutrido, ele vai pegar toda essa energia dele e depositar no físico. E o físico, assim, terá condições de se restabelecer, de se restaurar. Veja que, até agora, em todos esses pontos, gente, esse mediador, ou esse sacerdote mago, o papel dele está sendo em cima do enfermo, do necessitado. Ele está buscando tudo que ele pode ali dentro. Não é à toa, gente, não é à toa. Eu pergunto assim de vocês, talvez essa pergunta não seja tão interessante, mas o único objetivo de fazê-la, de fazer tal pergunta, é nos levar a outra reflexão. Mas, por exemplo, Jesus, quando ele fazia todos aqueles milagres, Jesus desde já entra aqui porque era ou é um grande sábio, sábio de sábios. Quando ele fazia aqueles milagres e a pessoa dizia, obrigado, Senhor, sem ti eu não voltaria a enxergar, sem ti eu não voltaria a andar, sem ti eu não me curava de tal coisa, sem ti tal pessoa da minha família não se curava. Qual era a resposta que ele dava? Ele respondia, ele dizia, não fui eu que te curei. Por isso que é a minha pergunta, será que Jesus era mentiroso? Ou tinha essa coisa egóica que se chama falsa modéstia? Porque ego esse homem não tinha. Para ser um falso humilde, ter essa falsa modéstia. Ele era um sábio, ele era um mestre, ele veio à Terra para nos ensinar. E ele nos ensinou. Foi você que se curou. Foi a tua fé que te curou. Sempre indicando de que esses homens ou essas mulheres serviam de mediador para trazer o que você tem aí dentro. Eu já vi, por exemplo, mães, terem ali um filho às vezes doente, mal, sei lá o que estava acontecendo, e a mãe não tem o que dar para a criança. Dizer, agora, o que eu dou? E a mãe ali com toda a fé, encheu um copo com água e dá para o filho. Diz, meu filho, está aqui esse remédio, tome que você vai passar essa dor de barriga. A criança toma e passa a dor de barriga. Alguns vão preferir dar outros nomes. Por exemplo, um cientista pularia aqui 10 metros de altura para chegar aqui, de comprimento para chegar aqui e dizer isso foi efeito placebo. A opinião dele, por exemplo, nesse caso, não importa. Curou. Qual filho que não acredita na sua mãe? Qual filho que não tem fé na sua mãe? Ainda mais uma criança quando é pequenininha. E não tendo outro recurso, ela diz, toma que você vai se curar. A criança tomou e se curou. Quem curou? Foi a mãe ou foi a fé da criança? Segundo Jesus, foi a fé da criança. Então, em nenhum momento esses mediadores diziam, eu estou aqui para resolver todos os seus problemas, que é um problema dessa época. Que quando a gente começa a estudar saúde, a gente acha que vai resolver tudo com aquilo que nós estudamos. O nutricionista acha que ele vai resolver o problema mundial com a comida,
Quantos vídeos nós já não vimos aí pela internet que a pessoa diz, se ela fizer tal dieta, ela vai chegar nos 100 anos. Onde já se viu? São várias as causas das nossas enfermidades. Nem tudo vai se curar só com comida. Nem tudo vai se curar só com exercício, com prana, com tal ou qual elemento da natureza. A vida ela tem uma medida para poder se estabelecer e para poder se restabelecer. E isso é o que nós vamos ir encontrando ao longo da nossa jornada, que é o nosso desafio, já que cada um, ou melhor, em cada um, a vida tem uma característica diferente. Cada um de nós tem uma dor, cada um de nós tem a sua particularidade e assim vai. Mas no fim de todos esses fundamentos, a finalidade desses pontos é levar a pessoa a encontrar essa harmonia. Então, no meio de todos esses fundamentos, de tudo isso, o que se busca é que a pessoa encontre essa harmonia, que é um dos principais elementos que compõem essa medida da vida, que compõem esse estabelecimento da vida. Se todos nós estivéssemos no nosso dia a dia buscando isso, nossa vida seria diferente. E nossa vida sendo diferente aqui, vai ser diferente aqui fora. Aí nós poderemos realizar verdadeiros prodígios dentro da nossa existência. Se o homem ou a mulher não compreende esses fatores dentro dela, dentro dele, aqui fora fica vazio. Por isso é importante nesses estudos que nós estamos fazendo, estar levantando isso, buscando uma razão para tudo isso, vendo que acima desse aspecto chamado saúde, existe de forma muito mais abrangente a vida. E aí estabelecendo essa boa relação com nós mesmos, com Deus e com aquilo que nos circunda, a sociedade, os parentes, amigos, etc., nós certamente teremos uma vida bem diferente. Então, nós gostaríamos de perguntar, né, aos presentes, primeiramente, se tem alguma pergunta a ser feita, se deu para entender o nosso estudo da noite. Tudo certo, gente? Posso perguntar? Pode. Uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, então, né? Está com uma doença grave, alguma coisa assim. Então, se ela buscar essa harmonia, né? Esse cuidar da vida, ela provavelmente terá muito mais chances de se curar, por exemplo. Sim. De uma doença grave. Não simplesmente buscando a cura física. Sempre vai ser assim, em qualquer coisa. Às vezes, num simples resfriado, numa coisa simples, tem que considerar sempre todas essas características, né? Essas opções que nós falamos aqui. Porque provavelmente essa doença tem origem não só física, né? Pode vir do ego, das emoções, de várias outras causas. Das atitudes, da relação que a pessoa tem com a vida. Posso me colocar? Sim. Parabéns pela sua explicação. Gostei muito. Primeira vez que eu estou apreensiva. Você colocando toda a sua experiência de fala, eu tenho duas experiências, mas uma delas para não tomar o tempo. Você falou de fé. Nós morávamos em sítios e não tínhamos condições. E naquela época a cirurgia de amputação era sangue frio. E minha mãe, sabiamente, analfabeta como era, ela descobriu uma plantinha chamada Limão São Caetano, que eu não sei o nome. É assim, é igual. E ela ia amputar uma das pernas. E na fé, como chá, e claro, a busca de Deus, que ela se apegou à nossa Aparecida, que é um santo, né? E essa experiência me ficou muito forte, porque ela falava que amputar um pé, uma pessoa que não conhecia em Paraná, que não tinha hospital, não tinha nada, era muito duro, porque seria sangue frio na época. E ela foi por
Tem muita coisa. Outras coisas, mas só para iniciar a sua conversa. Achei muito interessante. E aí dessa forma, gente, eu aproveito, né, para fazer mais uma vez o convite para nós terminarmos a nossa trilogia e na semana que vem falarmos dessa última parte que vocês já sabem que é a medicina natural, tá? Caso vocês queiram saber mais, queiram conhecer mais sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas atividades, sobre em que lugar do Brasil tem gnoses e etc., aqui saiu escuro, mas o nosso site é www.gnosesbrasil.com e ali tem uma mega quantidade de informações, né, de vários temas, de várias coisas, e explicando mais uma vez, a atividade que nós temos toda sexta, 19h, nós chamamos de palestras públicas. Então são temas aleatórios. E isso vai estar sendo passado para quem quiser entrar no nosso grupo. Nós vamos estar mandando, né, vamos mandar as datas e os temas que sempre serão dados nessas palestras públicas. Através do WhatsApp. Pode ser, é o WhatsApp que nós estamos usando, né? Tem e-mail, ou seja, a forma que vocês acessarem. E fora as palestras públicas, tem o curso de gnoses. Então, o curso de gnose, como o próprio nome já diz, é um curso, é um bloco fechado. Ele dura aproximadamente uns 4 meses. É aproximado, porque é um sistema de trabalho didático que vai sendo aplicado na turma. E é composto por vários temas e várias áreas. Só que de forma didática, né? Para que a pessoa vá entendendo. Algumas das coisas que nós falamos hoje aqui, certamente, para quem estava no curso, é mais rápido, né, de agarrar, porque vocês estão vendo, olha, a palestra deveria durar 1 hora e o tempo é curto, já deu 1 hora. E aí não dá tempo de nós entrarmos nos pormenores de cada assunto desse daí. E todos os cursos que nós fazemos, todas as nossas atividades, elas são gratuitas. O Instituto Gnose Brasil ele é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Assim sendo, quem quiser receber informações sobre palestras públicas, sobre os nossos cursos quando abrirem, sobre as nossas atividades, que às vezes tem os chamados cafés com conteúdo, alguns workshops, que às vezes também tem certas atividades que podem durar um dia inteiro. Enfim, todas ou qualquer tipo de atividade, quem quiser ficar a par daqui, no caso nosso, de Jundiaí, aí se inscrevam ali com o André, né, que é o nosso coordenador daqui da cidade, para ficarem a par de tudo isso. Agora, no que diz respeito ao país, www.gnoses.com. Então, em nome do Instituto Gnoses Brasil, agradecemos a presença de todos vocês, esperamos de todo o coração que tenham gostado do assunto de hoje e tudo dando certo, se Deus quiser, até a próxima sexta-feira, 19h.